Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 16 e o versículo de número 28. Assim está escrito: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui são palavras de Jesus dizendo para os seus discípulos que estava aproximando-se o momento de ele deixar esta terra e voltar para o Pai. E os discípulos então disseram que ele agora estava falando abertamente, da maneira mais clara possível, e não por parábolas, através do comparativo de uma história. E os discípulos, então, chegaram à seguinte conclusão, dizendo no versículo 30, agora conhecemos que sabes tudo, e não hás mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Então aqui está a confirmação dos discípulos diante de Jesus. Então nós observamos quão importante foi os momentos que Jesus passou aqui na terra, e ele tinha ciência de tudo quanto ele veio aqui para realizar nesta terra. Nós observamos aqui Jesus dando aqui um resumo consciente de como as coisas aconteceram. Ele disse que para vir a esta terra, para vir a este mundo, ele saiu do Pai. Então prova aqui que Jesus, desde o princípio, estava com o Pai. Portanto, desde antes da fundação do mundo. Então, o Pai, Jesus, Espírito Santo, sendo Deus, eles são eternos. Eles não estão presos ao tempo e ao espaço. A existência deles não tem princípio e não tem fim. Mas é real. Isto prova-se mediante a natureza, as obras que Deus criou e a operação do seu poder. Por isso, evidencia este Criador maravilhoso e, como eu disse, também que preserva as coisas que ele, com o seu poder e em demonstração do seu amor, ele criou e colocou isso diante da humanidade, através daquele primeiro casal que ele criou, e dali então para desfrutar de tudo quanto Deus havia criado. Então nós observamos aqui neste versículo uma conscientização de Jesus. Em tudo é preciso ter a conscientização. A pessoa precisa saber onde está, por onde se locomove e qual será o resultado. Jesus sabia, aqui, revelando três coisas: saí do Pai, vim ao mundo e agora volto para o Pai. Nesse trajeto de Jesus, de sair do Pai para vir ao mundo e depois deixar o mundo e ir para o Pai, está incluso aqui, nesse transcurso que revela a existência humana de Jesus, vários assuntos que são, por demais, necessários para o nosso conhecimento e, sobretudo, para a nossa experiência com Deus. Bem, Jesus estava com o Pai. Por que
foi necessário que Jesus deixasse o Pai, saísse do Pai e viesse ao mundo. Todos nós conhecemos e sabemos, à luz do que diz a palavra de Deus. Toda a verdade de Deus está contida na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade e uma verdade absoluta. A palavra de Deus não é uma verdade relativa, que muda de acordo com o tempo e com o espaço, com as pessoas e com os lugares. Não. As pessoas, os lugares, o tempo, o espaço, tudo isso pode sofrer a ação do tempo, das circunstâncias, mas a palavra de Deus não. Ela está acima de qualquer mudança. A própria Escritura diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sendo Deus imutável, aquele que não muda em hipótese alguma, a sua palavra também, ela se fundamenta como imutável. O próprio Jesus disse: pode passar céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus, conforme Pedro deixou registrado, aqui no capítulo 1 da sua primeira epístola, ele deixou escrito assim. Observe. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus, fiel, verdadeira, permanente e eterna. O salmista deixou registrado no Salmo 119 e o verso 89, dizendo assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, esta palavra de Deus é uma palavra eterna, não sofre problema de mudança e nem de variação. Quando Jesus diz sair do Pai, isto significa por que Jesus saiu do Pai. Então precisamos pensar, qual foi a necessidade de Jesus precisar deixar o Pai lá na glória celestial por um período de tempo e despojar-se também da glória de que ele era possuidor. A palavra de Deus diz que ele despojou-se da sua glória para poder vir a este mundo. Por quê? Porque se Jesus viesse a este mundo somente na condição de divino, certamente as pessoas não poderiam aproximar-se dele, porque ele estaria no seu estado pleno de santidade como Deus. E, portanto, homem nenhum pôde aproximar-se de Deus no seu estado de pecado. Então, nós encontramos que ele despojou-se. Ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas diz que aniquilou-se a si mesmo. O que é aniquilar-se a si mesmo? É despojar-se daquilo que lhe era próprio. No caso aqui, a divindade. Ele não perdeu a divindade. Ele continuou sendo divino. Mas enquanto aqui na terra ele esteve, esta divindade ficou no aguardo. No aguardo. Porque o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nós temos este mediador, que ele é único. Aqui em Timóteo, que vamos observar
no capítulo 2 e o versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Aí ele segue, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus veio, despojou-se da sua glória e veio a este mundo. Por isso ele disse, saí do Pai, eu vim do Pai. E ele disse, o Pai foi quem me enviou, ou seja, eu sou enviado pelo meu Pai. Quando tanto no Salmo quanto na Epístola aos Hebreus está escrito, Jesus ressaltando, no rolo do livro está escrito de mim, ó Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. Jesus veio exatamente para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Por que precisou Jesus vir? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vamos observar aqui qual é o capítulo de Romanos, capítulo 3, diz-nos assim, os versículos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E no versículo 23 está escrito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como foi que o homem ficou destituído da glória de Deus? Sendo que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. No capítulo 5 de Romanos, o versículo 12 diz, pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, e aqui diz a palavra aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, dentro destes versículos, nós entendemos que houve a necessidade de Jesus vir do Pai ao mundo, à terra, às pessoas, aos pecadores, no intuito de vir para colocar-se à disposição de Deus, o qual foi oferecido desde antes da fundação do mundo, porém que foi manifestado na plenitude dos tempos, quando chegou o tempo exato estabelecido por Deus. E o tempo de Deus, ele não é estabelecido como o nosso tempo. O nosso tempo, ele é estabelecido cronologicamente. O tempo de Deus, ele é estabelecido pelo Kairos, ou seja, o tempo da presença de Deus se faz estabelecer. Por isso que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que, cronologicamente, para nós, um dia é um dia. 1000 anos para nós são 1000 anos. É diferente de um dia. Mas para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Daí a diferenciação de tempo. Precisamos entender isso. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. E, portanto, na plenitude dos tempos, quer dizer, no Kairos, na presença de Deus, foi aquele o tempo exato que Deus enviara Jesus, porque a humanidade estava submersa, escravizada e subjugada
pelo poderio de Satanás, que enganou a Adão, e pela desobediência o pecado entrou no mundo, o pecado passou a todas as pessoas, e eles, ao pecarem, atraíram para si também a morte, e o salário do pecado é a morte, portanto, a morte é a consumação final do pecado. Daí, Deus, no seu amor, como responsável, que eu sempre digo, Deus em momento nenhum foi irresponsável, ele é responsável e cuidadoso com aquilo que ele criou. Estabeleceu em seu Filho uma oportunidade de ele vir a esta terra, a este mundo, para cumprir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Revelar à humanidade o seu plano de amor e a salvação poderosa que Deus levantou, e ela se consumou na vida de Jesus. Então, quando Jesus disse, eu saí do Pai e vim ao mundo, isto quer dizer que Jesus não era um aventureiro que apareceu assim do nada e logo se foi se autonomeando diante das pessoas. Não. A vinda de Jesus a este mundo, ela foi precedida de promessas e sinais que foram estabelecidos por Deus ao longo dos séculos, como eu disse, até chegar o momento que Deus decidiu. Então nós encontramos isto. Portanto, Jesus tem a sua origem. Jesus tem os elementos que fundamentam o que a Escritura dizia a seu respeito, e quando ele veio a este mundo, ele veio exatamente como Deus havia revelado aos profetas. Somente que os profetas não sabiam isso. Eles profetizaram. Mas isto veio cumprir-se séculos depois daquela profecia que eles foram usados por Deus. Mas cumpriu-se, porque tudo que é de Deus se cumpre. Nada fica para se cumprir. Então, quando Jesus diz, saí do Pai e vim ao mundo, ele está aqui identificando qual é a origem dele. Onde é que está o Pai? O Pai está no céu. Então, a origem de Jesus é do céu. Quando nós encontramos na palavra de Deus dizendo que o homem da terra, a ofensa de um, trouxe o pecado e a morte a todos os homens, a vinda do outro, do segundo Adão, identificado na pessoa de Jesus, que veio do céu, trouxe perdão e salvação. Então nós encontramos na palavra de Deus dizendo-nos o seguinte, que pela ofensa de um, a morte reinou por esse, e muito mais que recebe agora a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por Jesus. Então, o homem da terra é terreno, o do céu é celestial. O homem da terra é Adão e seus descendentes. O homem do céu é Jesus, o enviado por Deus. Então ele diz, por isso ele diz, saí do Pai. Tudo quanto Jesus fazia, ele dizia que fazia segundo o Pai lhe tinha ordenado. Eu faço o que o Pai me diz, porque eu lhe presto obediência. Então, e o Pai nunca me tem deixado só. E Jesus disse, o Pai é maior do que eu, e eu faço como o Pai me mandou. Quando ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, e quando diz, se nós guardarmos a palavra, o Pai nos amará,
Em outra ocasião, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele diz: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então, esta origem de Jesus, que ele veio do Pai, conforme nós lemos aqui, sair do Pai. Então ele diz o seguinte: e ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. Então a ligação de Jesus com o Pai é algo que a palavra de Deus reafirma de maneira múltipla. Em vários textos da palavra de Deus está falando sobre isto. Por exemplo, quando nós observamos no capítulo 16 e o versículo 28, que lhe diz: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. No capítulo 13, o versículo 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Jesus nunca perdeu de vista este sentido, de que ele veio para um tempo estar aqui entre a humanidade até que cumprisse aquilo que foi estabelecido por Deus como prova do seu amor e completando ou consumando esta obra, este plano de Deus, ele voltaria para o Pai. Então Jesus nunca perdeu de vista este sentido. No capítulo 8 e o versículo 14, quando ele estava falando com o povo que estava, o discurso sobre a sua missão, e os judeus começaram a questioná-lo, versículo 14 ele diz: olha, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Então Jesus não perdeu a direção em momento nenhum. Ele sabia de onde veio, o que veio fazer e que chegaria o momento de ele voltar. No versículo 23, Jesus disse o seguinte: vós sois de baixo, ou seja, da terra. Eu sou de cima, do céu. Por isso que eu não sou deste mundo. E no capítulo 17 e os versículos 12 e 13, veja o que Jesus disse: estando eu com eles no mundo. Ele não veio para ficar. Ele veio para fazer uma obra para Deus o Pai. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E o versículo 13: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então, o Senhor Jesus, ele tinha plena convicção do que ele veio realizar. Por isso disse: saí do Pai. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio oferecer-se como prova do amor de Deus, entregando-se como um cordeiro imaculado e incontaminado, que foi oferecido a Deus pelo Espírito Eterno, que tem o poder de purificar as nossas consciências das obras mortas, para que possamos passar dali por diante, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus, ao revelar o seu plano, ele disse, João deixou escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isto que Jesus veio tornar realidade na vida das pessoas. Quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, naquela noite que ficou marcada na sua vida, observe como ele chegou diante do Senhor Jesus. No capítulo 3 e o versículo de número 2, ele diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
Então, eles sabiam que Jesus não veio da terra. Jesus veio do céu. Jesus não veio da descendência de Adão. Jesus veio de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, como Deus, Jesus tem o Pai, que é Deus. E como homem, ele tem a mãe que abrigou no ventre, que é Maria. Então, este é o assunto com respeito a Jesus. Quando ele diz isto aqui, porque as pessoas, o que mais as pessoas querem dizer, querem descobrir, é quem sou eu, por que estou aqui e para onde vou. E olha que passados milênios, as pessoas ainda não chegaram a uma conclusão final de quem são, o que estão fazendo aqui e para onde irão. Diferente de Jesus, que Jesus disse, eu sei de onde vim e sei para onde vou. E nesse intercurso, de onde veio para onde vai, ele também pôde dizer, eu sei o que vim fazer no mundo. Então, nada disso foi um experimento para Jesus, mas foi a concretização do plano estabelecido por Deus. Por isso que ele sempre dignificou e glorificou o Pai, sabendo que este plano originário do Pai teve a execução de Jesus, o Filho, que ofereceu-se antes da fundação do mundo e que agora, através deste sacrifício de Jesus oferecido a Deus em favor da humanidade, aceito e aprovado por Deus, este sacrifício, os efeitos dele agora são aplicados na vida de cada um de nós através da ação poderosa do Espírito Santo. Então veja como a Trindade trabalha unida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O plano de salvação é de Deus o Pai. Quem o realizou foi Jesus o Filho. Quem aplica na nossa vida é o Espírito Santo. Então Jesus nunca viveu com dúvida. Mas será que foi mesmo para isso que eu vim? Será que eu ainda vou voltar para o Pai? Ou eu vou ficar direto por aqui? Não. Esse problema Jesus não tinha. Jesus sabia que veio do Pai, veio para o mundo, enviado pelo Pai, com uma missão do Pai para realizar, realizou-a, não abandonou, cumpriu o seu trabalho estabelecido até o fim e tendo concluído a obra que Deus lhe havia dado para fazer aqui na terra, não tendo mais o que fazer aqui, cumpriu, ele voltou para o Pai. Então ele diz, outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus voltou para o lugar de onde ele tinha vindo. E ao voltar para o Pai, ao sair do mundo e voltar para o Pai, ele foi revestido daquela glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse, mas que por um tempo, enquanto ele estava na realização da vida física semelhante aos homens, para poder oferecer-se como um sacrifício aceito diante de Deus, ele despojou-se desta sua glória. Mas ao concluir o trabalho e ser ressuscitado de maneira gloriosa, ele foi glorificado por Deus o Pai e foi assunto aos céus. Por isso que Paulo disse, nós temos um mediador,
Jesus Cristo, homem. Ele é Deus e ele é homem, conforme eu li lá, e vou repetir mais uma vez aquela leitura. Por que a repetição? Para ficar gravado na mente e no coração. Porque há um só Deus e um só mediador. Quem é o Deus aqui e o mediador entre Deus e os homens? É Jesus Cristo, homem. Ele tanto é homem quanto ele é Deus. Ele é o nosso mediador, que nos leva a Deus. Somente através de Jesus, da obra que ele realizou, é que o pecador pode ser levado a Jesus, redimido, perdoado, transformado, salvo por Jesus e levado à comunhão com Deus. Aí rompe-se aquele abismo que existia entre o homem e Deus e o homem, Deus santo, o homem pecador, um abismo, uma dificuldade, não podia como aproximar-se. Mas em Jesus, este abismo deixou de existir, porque Jesus fez a ponte entre o pecador e um Deus santo. Pelo seu sacrifício, o pecador é perdoado, é liberto, é justificado, é santificado e é levado à presença de Deus, onde ele é aceito com base no sacrifício de Jesus. Mas o que me chamou a atenção foi a conscientização de Jesus. Em momento nenhum ele perdeu o sentido da sua vinda a este mundo. Semelhante a Jesus, quem serve a Deus precisa ter a conscientização porque está aqui no mundo. Uma vez que nós nascemos pela permissão de Deus, vivemos em pecado, mas um dia Jesus nos salvou, e agora, salvos por Jesus, nós temos a certeza da salvação, a promessa da vida eterna e a garantia de que Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas e que nós um dia seremos levados à casa do Pai, à presença do Pai. Então nós não podemos perder de vista isto. A diferença dos demais que não sabem de onde vieram, porque estão aqui e para onde irão, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, aonde estamos atualmente, em Cristo, desfrutando do perdão, da bênção e da salvação, e sabemos também para onde nós seremos levados, que seremos levados à presença de Deus. Então, aprendendo com Jesus, nós não vamos deixar que a dúvida, o medo, o incerto, o duvidoso tome conta da nossa vida, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, onde Ele nos colocou e para onde prometeu nos levar. Então Jesus conscientemente sabia. Ele disse então: saí do Pai, vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Nessa vinda para o mundo, ele veio para realizar a sua obra expiatória, a obra de resgate, de reconciliação, de propiciação do homem para com Deus. E realizando esse trabalho, ele voltou para o Pai, e o Pai o recebeu e o glorificou. Então ele está lá, à direita do Pai, tendo feito o que lhe foi designado. Cumpriu-se assim o plano de Deus que havia prometido, mas em Jesus este plano foi cumprido. Ele agora está à disposição de toda a humanidade. Então todos quantos ouvirem a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, e crerem nele, serem atraídos a ele, e perdoados, libertos e salvos, eles serão direcionados para a presença de Deus. Serão alimentados com esta promessa. Então, que exemplo maravilhoso
de Jesus. Jesus saiu do Pai, veio ao mundo e voltou para o Pai. Em 3 frases simples, ele definiu o período em que ele passou aqui no mundo em favor da humanidade, para nos reconduzir, tirar-nos da escravidão, do poderio de Satanás e levar-nos à presença de Deus para servir e adorá-lo com alegria, com gratidão e com esperança. É isto o que Jesus veio fazer. Por isso ele disse: saí do Pai, vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Está lá e permanecerá eternamente. E nós iremos muito breve para nos juntarmos a Ele, para vivermos a eternidade com Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.